tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou professor de Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou aqui para conversar um pouquinho a respeito do tema ansiedade. Segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, nós podemos diferenciar a ansiedade e o medo a partir de uma certa perspectiva temporal. A ansiedade e medo têm reações muito semelhantes, tanto fisiológicas quanto comportamentais mais manifestas. Mas, segundo o DSM, o medo é quando nós sentimos estas reações diante de uma ameaça real, diante de uma situação real, diante de um evento que está ali concretamente presente. Enquanto a ansiedade seria o estado no qual nós podemos sentir certas reações fisiológicas, corporais e também certas ações, diante da expectativa ou da iminência de um evento futuro, assim como o diagnóstico é colocado para a questão da ansiedade. E transtorno de ansiedade, seguindo também a mesma classificação do DSM, pode ser descrito como uma situação em que o estado de ansiedade ocorre com maior frequência, com maior magnitude, do que seria considerado normal. E aqui estamos levando em consideração o conceito de normal como uma adaptação ou funcionalidade ao cotidiano do indivíduo. Então, quando esse estado de ansiedade ocorre com muita frequência, atrapalha o cotidiano, atrapalha as relações sociais, altera o ritmo de produtividade e de vida da pessoa, podemos então dizer que possivelmente algum tipo de transtorno de ansiedade pode estar presente e há um momento no qual recomenda-se que o indivíduo procure ajuda profissional. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, embora essa diferença de medo para ansiedade que o DSM coloca seja uma diferença importante até para pensar em termos de diagnóstico, se a gente for parar para pensar, o medo a respeito de algo futuro, a expectativa de algo futuro, é complicado de ser colocado uma vez que o evento futuro ainda não aconteceu. Então, seguindo essa lógica, podemos dizer que o estado de ansiedade, bem como o transtorno de ansiedade, não necessariamente é um monte de reações fisiológicas ou comportamentais voltadas para o futuro, mas sim como efeitos decorrentes de certas situações que cada indivíduo já vivenciou ao longo da sua vida e vivencia agora, e com base nestas experiências que ele já teve ao longo da sua vida, estas reações podem se tornar automáticas quando há sinalizações de que um evento semelhante vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que já tenha passado por uma experiência de que a exposição não tenha sido muito agradável, expor, conversar, falar em público, de repente não foi recebido muito bem. Quando essa pessoa já passou por uma história como essa e encontra-se atualmente numa situação que provavelmente ela terá que se expor, ela vai sentir um monte de reações no seu corpo. Então veja que esse estado de ansiedade pode ser desencadeado por causa do evento que irá acontecer, é claro, mas também determinado de acordo com a história e experiência que ela teve, né? Além do mais, certos eventos podem agravar o estado de ansiedade. Vivenciamos no momento uma situação de pandemia muito complicada, em que perdemos muito dos nossos recursos para lidarmos com o cotidiano, perdemos a nossa rotina, perdemos o contato com pessoas que gostamos, amigos, familiares, e a perda disso tudo, né, soma-se também às vezes há uma questão de produtividade, enfim, todos esses fatores somados podem acabar contribuindo para o fortalecimento das reações de estados de ansiedade. Uma coisa que nós podemos tentar fazer para lidar com esses eventos é programar momentos de pausa, momentos de descanso, momentos em que a gente vai tentar afastar-se de possíveis sinalizações, de possíveis situações, possíveis eventos que desencadeiam esses estados incômodos em nós. Momento que a gente tem que tirar para nós mesmos, ainda mais nesta situação, como dita antes, em que nós estamos quase que impossibilitados de sair de casa, né? Então é importante que medidas como essa sejam tomadas. Aproximar-se de quem estiver em casa de uma forma que possa conversar, partilhar de algumas atividades e gostos que possam desviar de possíveis situações ansiógenas. E é claro, sempre que for necessário, buscar também uma ajuda profissional. O transtorno de ansiedade é muito comum, tem uma incidência razoavelmente alta na população e nós estamos muito preocupados com o quanto que esse transtorno tem também se tornado mais característico e desenvolvido
né, com algumas das situações que a pandemia tem nos trazido. Enfim, bom, caso queiram conhecer um pouquinho mais sobre os transtornos de ansiedade, recomendo a leitura do DSM-5, repito, Manual Diagnóstico de Estatísticos de Transtornos Mentais. Lá tem algumas informações importantes, mas também recomendo a procura de um profissional de saúde, como um psicólogo, um psiquiatra, sempre que for necessário. Tudo bem? Um grande abraço a todos, espero que estejam todos bem. Até mais.